Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Quantas vezes você já ouviu a frase "a voz do povo é a voz de Deus"? Eu já ouvi diversas vezes. A gente não para pensar que muitas vezes, eu diria até que a maioria das vezes, a voz do povo não foi a voz de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, versículo 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Para que você entenda o contexto dessa passagem, os apóstolos Pedro e João estavam entrando no templo para sua oração da tarde. Eles curaram um aleijado de nascença. As pessoas viram aquilo, se admiraram e chegaram junto para ver o que estava acontecendo. E Pedro prega para essas pessoas. Ele vai pregar o evangelho para essas pessoas, vai dizer que aquele aleijado foi curado em nome de Jesus Cristo e vai apresentar o evangelho para aquelas pessoas. Na exposição que ele está fazendo, ele mostra que os judeus mataram o autor da vida, ou seja, Jesus. E esse versículo que nós lemos, ele se refere a Barrabás. Se você se lembra da história, Pôncio Pilatos deu a opção para o povo escolher quem ele iria soltar: Barrabás, um homicida, ou Jesus Cristo, aquele que não havia cometido crime e nem pecado nenhum. E o povo escolheu quem? Você vai se lembrar da história. O homicida Barrabás. E aqui Pedro fala claramente ao povo sobre isso. Eles preferiram um homicida a Jesus Cristo, o inocente. Então não acredite que a maioria sempre tem razão. Isso é perigoso, muito perigoso. A nossa única regra de fé e prática é essa: a Bíblia Sagrada. Então, muitas vezes, a maioria pode estar errada, sim. Ela só vai estar certa quando ela usar a Bíblia como parâmetro. Se nós perdermos o parâmetro bíblico, nós estaremos errados. Isso independe se é a maioria, ou uma minoria, ou uma pessoa só, ou um grupo. Não importa. Se você deixar o padrão bíblico, você estará errado. Então eu queria deixar essa mensagem hoje. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes na história, a maioria estava errada. Que Deus nos abençoe para que nós aprendamos cada vez mais a respeito da palavra de Deus e assim não andemos errados. Que Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.